Gente, agora o objetivo dessa aula é entender o que é uma série geométrica convergente. A primeira coisa que eu tenho a falar para vocês antes de começar isso é que o assunto que a gente vai ver, que a gente vai tratar, que a gente está tratando, é progressão geométrica, certo? Isso aqui tem a ver com progressão geométrica. É sobre progressões geométricas. A gente vai é, somar os termos de uma progressão geométrica de uma série geométrica na realidade. E o mecanismo que a gente vai usar para calcular essa soma vai ser limite, que não é um assunto trabalhado no ensino médio, assim, não é um assunto tão trabalhado no ensino médio da forma direta. Então, o que a gente vai ver aqui é uma ideia intuitiva de limite, tá? A gente não vai ver propriedade de limite, não vai ver nada disso. O que vocês vão aprender aqui é trabalhar com limite de forma intuitiva, certo? O objetivo da aula então tá ali, ó, que é entender o que é uma série geométrica convergente, certo? Então vamos lá, primeira coisa aí, ó. Série geométrica convergente. Vamos considerar a PG. Esta PG aí que está aí escrito. 1 terço, 1 nono, 1 sobre 27, 1 sobre 81, 1 sobre 243, 1 sobre 729. De razão 1 terço. A razão desta PG é 1 terço, tá? E a fórmula do termo geral desta progressão geométrica é aquela ali. A n igual a 1 terço elevado a n menos 1. Até aí, ó, presta atenção. Presta atenção. Até aí, nessa primeira parte, não tem nada de novo, né? Foi dada a PG, foi dada a razão, foi dado a fórmula do termo geral. Até aqui não tem nada de novo, a gente conhece tudo. Certo? Agora, daqui em diante que começa a mudar um pouco, a ficar um pouco coisas novas que vocês não estão acostumados a ver. Vamos ver aqui, ó. Note que quanto maior for o valor de n, né, ó, o valor de n aqui em cima, quanto maior for o valor de n, mais próximo de zero vai ser o termo da PG. Por exemplo, ó, a gente está substituindo o n, tá? Substituindo este n aqui, ó. Este n aqui. Então, ó, vamos pegar aqui esse exemplo do A5. O A5, então a gente vai substituir o n aqui por 5, tá? Quando a gente faz essa substituição ali, a gente vai ter, se a gente substituir ali por 5 no caso, né, vai ficar 5 menos 1 e vai dar 4. Aí você vai fazer 1 terço elevado a 4. 1 terço elevado a 4 é 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço. Certo? Que vai dar 1 sobre 81. Se você observar, se você dividir aí na calculadora 1 sobre 81, vai dar 0,01235. Esse aqui é o A5. Agora vamos pegar um termo maior. Por exemplo, aqui, ó, o A8. A8, a gente vem aqui de novo, substitui o n por 8 e vai dar 1 terço, né? Vezes 1 terço, vezes 1 terço, vezes 1 terço, vezes 1 terço. E isso vai dar 1 sobre 2187. Como aqui é 1 terço, 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço, em cima sempre vai dar 1, independente do número que esteja sendo elevado, né? Em cima sempre vai dar 1. O que vai mudar é embaixo. Eu vou até escrever isso, porque eu sei que eu vou estar falando, não vai estar dando efeito de nada. Pera aí, ó. Deixa eu abrir aqui a caneta. 1 terço elevado a 4. 1 terço elevado a 4. 1 terço elevado a 4 é 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço, tá? E aí a gente faz 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 1 sobre 81. Que é justamente este valor aqui, ó.
né? Que quando a gente substituiu o n, este n aqui, por 5, a gente faz 5 menos 1, dá 4. Aí fica 1/3 elevado a quarto, que dá esse valor aqui que eu já calculei, ó. 1 sobre 81, e quando a gente divide, dá 0,01235, certo? É isso que a gente está fazendo aqui também, ó. Agora aqui é o A8. Então eu vou substituir o n aqui por 8, vai ficar 8 menos 1, que vai dar 7. Então vai ficar 1/3 elevado a 7, que é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, 7 vezes, né, ó. Aí aqui, multiplicação de fração, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Em cima sempre vai dar 1. E o número que vai mudar é embaixo só, né, porque aí eu vou multiplicar o denominador com o denominador aqui, numerador com numerador, como é tudo 1, dá 1. E aqui muda, certo? Então foi isso que eu falei antes, que por isso que a parte de cima não muda, só muda a parte de baixo. Porque a parte de cima é sempre 1, e a parte de baixo é um número diferente de 1, né? E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, sempre que você multiplica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 muda, sempre é 1, ok? E aí aqui, então, ó, se você pegar aqui 1 sobre 2187, dá 0,00046. Você viu, ó, que se aproximou mais ainda de zero? Se aproximar mais de zero, é cada vez aparecer mais zeros aqui, ó. Se você ver esse daqui, o A9, por exemplo, a gente vem aqui no N, tira, bota 9, né? E vai dar 9 menos 1, vai dar 8. 1/3 elevado a 8 é 1 sobre 6.561, que é mais próximo de zero ainda, ó. Porque aqui estava 46, né? Ó, aqui deu 46 e aqui deu 15. Tá mais próximo de zero ainda. Então, por isso, podemos dizer que na medida que o n cresce indefinidamente, né, à medida que o n cresce indefinidamente, ou seja, na medida que o n cresce arbitrariamente, o AN, né, que é o valor do termo, né, o AN, que é o valor do termo, quando a gente substitui aqui, ele se aproxima de zero, ou seja, ele tende a zero. E aí a gente diz, né, por isso a gente diz que o limite, quando n tende a mais infinito de 1/3 elevado a n menos 1, é zero. Ele é zero pelo fato de tender a zero, tá? Ó, esses resultados dessas divisões aqui, quando você analisa os resultados, eles não são zero, eles tendem a zero. E pelo fato de tender, a gente diz que o limite é, mas pelo fato de tender a zero, ok? O próximo aqui, ó, a outra lousa, falava o seguinte: de modo geral, se a razão estiver entre 0 e 1, o módulo da razão, tá? Porque aí pode ser positivo ou negativo. Se o módulo da razão estiver entre 0 e 1, aí a gente diz que o limite da razão elevado a n, quando n tende a mais infinito, também é zero, tá? Eu vou fazer o desenvolvimento disso depois para vocês entenderem mais, porque senão fica muito abstrato, tá? Então, vimos anteriormente, né, nas outras aulas, que a soma dos n primeiros números de uma progressão geométrica é dada por essa fórmula aqui, né? Para todo q diferente de 1, a gente já viu essa fórmula. Quando a gente calcula o limite dessa fórmula, o limite da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, quando a gente faz o n tender ao infinito e a razão, o módulo da razão também estiver entre 0 e 1, a gente vai ter o seguinte, que o limite da soma, né, ó, quando o n tende a mais infinito, é igual ao A1 que multiplica 1 menos 0. Ah, por que 0 aqui? Porque o limite da razão, né, ó, aqui o limite quando n tende a mais infinito da razão elevado a n é 0. Então eu já faço essa substituição aqui, ó. Então vai ficar A1 vezes 1 menos 0 dividido por 1 menos a razão. 1 menos 0 é 1.
1 vezes A1 dá o próprio A1. E embaixo eu deixo como tá. Então, a gente diz que o limite da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica quando o n tende a mais infinito é A1 dividido por 1 menos a razão, tá? Calma que a gente vai ver exemplos disso. Calculando a soma dos termos da PG, né, aquela PG dada lá no começo, ó, que eu coloquei aqui, calculando a soma dos termos dela, a gente vai ter o seguinte, ó, que o limite, então, quando o n tende a mais infinito, da soma é o quê? O A1, né, ó, é o primeiro termo, que é 1, nesse caso aqui, dividido por 1 menos a razão. Então, aqui, A1 é 1, o 1 da fórmula, menos a razão. A razão desta progressão geométrica tá ali, ó, vale 1/3. Então, aqui fica 1 dividido por 1 menos 1/3. Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né, ó, fazer o MMC entre 1 menos 1/3, que vai dar 2/3. Aí, 1 dividido por 2/3, eu represento esse 1 aqui em forma de fração, 1 sobre 1, vezes o inverso da segunda, né, ó, 3 sobre 2. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2. Então, o limite dessa soma aí é 3 sobre 2. Portanto, o limite da soma dos termos dessa PG é 3 sobre 2. Ou seja, o limite, quando n tende a mais infinito, da soma dos n primeiros termos desta progressão é 3 sobre 2, ok? Eu vou dar mais uma ideia disso aí, a gente vai ver exemplos, tá? A gente vai ver exercícios, e essa ideia do limite aí vai ficando mais clara para vocês, certo?